Wogegen soll man eigentlich heutzutage rebellieren? Die Leute sehnen sich nach was Großem, nach einer Idee. Und wenn die kommt, machen alle mit. Ihr seid also der Meinung, dass eine Diktatur in Deutschland nicht mehr möglich wäre, ja? Auf keinen Fall. Dazu sind wir viel zu aufgeklärt. Spürt ihr das? Das ist die Kraft der Gemeinschaft. Was ist denn noch wichtig in einer Diktatur? Disziplin, Herr Wenger. Macht durch Disziplin. Was ist eigentlich gegen die Welle? Mensch, Marco, mach doch mal die Augen auf. Die Welle entwickelt sich zu einer echt komischen Sache. Was machen Sie da? Herr Kohlage, glauben Sie mir, Sie sollten mal sehen, wie die Schüler aus sich rauskommen. Die sind wirklich hochmotiviert. Du hast die ganze Sache nicht unter Kontrolle. Überhaupt nicht mehr. Frau Wenger, Sie können ja jetzt nicht rein. Sag mal, spinnst du? Frau Wenger, es geht nicht. Du genießt es, wie sie dich vergöttern, in deinen Unterrichtsströmen dir an den Lippen hängen. Der will euch alle manipulieren. Du musst es abbrechen. Sofort. Sag du mir nicht, was ich machen soll, okay? E de um sujeito que se põe a ser líder ou alguns para conduzir a conduta de várias pessoas e como as pessoas se deixam levar, como elas criam uma identidade, a identidade, o processo de construção da identidade, lá nos textos que eu passei para vocês tem isso, ele é sempre excludente. Você afirma a sua identidade negando a de quem não pertence à sua identidade. Eu sou assim, quando eu falo eu sou assim, eu estou dizendo ao mesmo tempo eu sou assim e não sou assim, assim, assim. Então o nosso desafio é exatamente entender esse processo. Problematizar em que medida, quando eu afirmo uma identidade, qual é o limite que eu estou excluindo ou fazendo alguma coisa que vai gerar um preconceito, mesmo sem querer, entender? Em relação ao outro, né? De que forma eu estou colocando o outro numa hierarquia abaixo do que eu sou. Porque a vida do sujeito moderno ou pós-moderno é construir identidades para poder sobreviver. Né? Ele tem que se inserir e se mover entre os grupos. Mas em que medida ele pode fazer isso de uma forma que não seja sempre hierarquizando o seu pertencimento melhor que o outro, com a sua condição mais perfeita que o outro, e querer impor a sua condição para os outros. Certo? Mas o que está em questão, que eu acho que o filme coloca para a gente, mais do que ser menos ou mais autoritário, o que está em questão é o poder. Como se exerce poder, entendeu? Como você disputa o poder. Então, numa estrutura como essa que a gente vive, o professor tem o poder. E toda a estrutura que foi criada foi para fazer a manutenção do poder dele. E mesmo se ele alterar as cadeiras, as mesas e falar que a aula vai ser assim, mais democrática, etc., as pessoas só vão seguir porque ele ainda tem um poder simbólico maior. Porque se ele fosse Zé Mané qualquer, as pessoas falariam, não, vamos ouvir essa boca. Pra quê? Entendeu? As pessoas ainda me dão ouvidos porque eu tenho um poder simbólico para disputar. Entendeu? Então essa é um pouco a colocação em cima do filme. Mas o filme é muito maniqueísta. Assim, o filme é um filme interessante, mas eu não gosto do filme. Eu já assisti ele N vezes. Não tenho vergonha nenhuma de falar pra vocês. Não gosto por quê? Porque o filme é em alemão, primeiro. Né? E a história, como vocês falaram, é uma adaptação de uma história que aconteceu nos Estados Unidos. Então eu acho que reforça esse estereótipo, assim, de que o alemão é nazista, entendeu? Isso é uma coisa terrível, isso é um peso, né? Que o povo inteiro carrega nas costas, entendeu? Esse é o primeiro desmérito do filme. Se o mérito era tudo isso, né? Problematizar a autoridade. Mas o fato, o filme podia ser em chinês, podia ser em, sabe? Português, mas alemão, todo o peso da história do século XX, entenderam como é cruel? Então hoje em dia você poderia dizer que existe o nazismo em algum lugar? Não. Entendeu? Para quem estuda a área de humanidade, você vai dizer, ó, o nazismo se refere a um determinado período do governo alemão, entendeu? Sob a liderança do Hitler, entendeu? Então, assim, muitas vezes o pessoal pensa, mas por que essa matéria? O que isso tem a ver com a minha formação? É o básico, entendeu? É o básico. Só que o básico, se você pegar o grupo lá do Facebook, da UFABC, né? Olha lá o que o pessoal está escrevendo.
Entender? Olha lá quantos juízos preconceituosos, quanto julgamento, né? A partir de uma imagem, de uma frase. Então, assim, você fala, ah, André, isso é muito básico, a gente não precisaria nem de uma disciplina, nem um grupo discutindo aparência para problematizar isso. Bom, se não precisasse, ele não estava aqui, não estava vendo tudo isso. Então, eu acho que é uma tarefa também que vem a partir do filme pensar nisso. Quando, sem querer, a gente problematiza, a gente julga, né? A partir de um único elemento, um único e simples elemento, uma roupa, uma palavra, um lugar que a pessoa se posiciona.